Bota aí a apresentação. Presidente do Palmeiras, ó, delicadamente deu um cutuquinho no Abel. Para apresentar quem dispensa apresentações, um grande atleta que eu não tenho dúvida que vai fortalecer ainda mais o nosso elenco. Mas antes de apresentar quem não precisa ser apresentado, eu gostaria muito de agradecer a sua linda família, a sua esposa Alejandra, pausa aí, essa coisa fofa, linda, a sua filhinha Zoe, o seu staff e ao nosso diretor de futebol, Anderson Barros, por ter conduzido de uma forma brilhante, não é? Toda essa nossa negociação que culminou com a vinda desse grande atleta, John Arias, para o nosso querido Palmeiras. Eu não tenho dúvida nenhuma que o John vai continuar brilhando, como sempre brilhou aqui no Brasil, na seleção colombiana, e vai nos ajudar e muito as nossas conquistas. Não é que nós estamos aqui para sermos protagonistas e, lógico, para sermos campeões. E você é um campeão. E eu não tenho dúvida que você vai fortalecer ainda mais o nosso elenco. O John é um jogador que é um desejo da presidente já há muito tempo. Muito tempo. Mas tudo tem a sua hora certa e o momento foi esse. Ele vir aqui para nos ajudar, não é? E para dar, não tenho dúvida nenhuma, muitas alegrias ao nosso torcedor. Então, meu muito obrigado ao seu staff, à sua linda esposa, à sua linda família, ao Anderson Barros e também, gente, que nunca ninguém elogia a presidente Leila Pereira, não é? Porque sem a presidente, nada acontece, não é? John, é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Essa casa é a sua casa, você agora faz parte da família Palmeiras. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. E o que puder contar com a presidente e com todo o nosso staff, não tenha dúvida que não vai faltar absolutamente nada para você e para sua família. Obrigado por estar aqui. Pronto, aí, vocês viram? É a apresentação, John Arias é o novo camisa 11 do Palmeiras. Depois, obviamente, a gente vai ouvir muito do John Arias. Agora, Vic, como ninguém agradece, parabéns para a Leila Pereira. Quando a senhora faz um grande trabalho, presidente, quando há uma contratação de impacto, um potencial de valorização desse elenco, é claro que todo mundo vai aplaudir e eu sou o primeiro a te aplaudir. A senhora pode ficar muito tranquila. Eu sou o primeiro. E não é ironia. Essa é uma baita contratação. Essa é uma contratação do tamanho da ambição que a senhora teve ao iniciar a sua trajetória no clube como patrocinadora, colaborando com diversas contratações desse nível, a começar pelo Dudu. Mas aí, Vic, o cara fala, o John Arias tá meio tranquilo, ele sempre foi assim também, né? A gente tá brincando, eu tava brincando aqui com o John Arias nesse quesito, mas ele sempre foi um cara mais low profile, né? Exato. Ele sempre demonstrou, sempre longe de polêmicas, um jogador com muita qualidade, mas eu não me recordo de nenhuma nenhuma entrevista dele, mas que ele se extravasou um pouco mais. Não, ele é muito tranquilo, é o jeito dele. Então, eu acho que... Bom, acho que o cara deve estar animado sem o Palmeiras, né? Porque senão não estaria no Palmeiras. E agora também já fico pensando também, né? Você vê agora tem o John Arias, seleção colombiana. Você tem Gustavo Gomes e talvez o Maurício, seleção paraguaia. Pode ser que o Vitor Roque, com esses gols marcados, começa ali também, mais uma vez, ganhar oportunidade. Flaco Lopes também não sabemos, há uma grande oportunidade. Márcio tem data FIFA, hein? Já fico pensativa quanto a isso. É muito jogador pro Palmeiras já perder. Tá fora. Márcio. Ele é titular absoluto da seleção da Colômbia. Copa do Mundo também tá fora. Porque, obviamente, ele vai jogar a Copa do Mundo pela seleção colombiana. Então, rezar aí para que, no período em que estiver conosco... Mas, olha, antes da gente trazer uma informação importantíssima dos últimos segundos, que, Olha... eu faço caneta na sacanagem comigo, porque ele não me contou. Não contei, ele não contei então, mesmo, e não vou contar. Então, não vai bastar só ganhar, é importante ganhar. Confiança, legal, pro time espantar a crise, espantar esse monte de coisa. Mas o fato é que, assim, o Palmeiras ganha o jogo, ganha bem, tem muita coisa pra elogiar. Eu acho que a dupla de volantes, o Marlon e o Andrés, estão com encaixe. Aí que eu falo, você bota um primeiro volante pra segurar à frente da zaga,
né? Um cara de mais marcação, mas ao mesmo tempo de opção de saída de bola, né? Porque não adianta você colocar um idiota que é um caneludo na frente da zaga, não adianta nada. Você tem que pôr um bom jogador, né? Imagina a hora que você soltar o Andréas e o Marlon Freitas no controle do meio-campo e ainda você ter um cara pra fazer esse ajuste de organização ofensiva, com o Flaco e o Vitor Roque, ou o Arias. Por isso que o nosso sonho, que acompanha esse meio de campo do Palmeiras, é a chegada de um camisa 5. Gente, não é uma insistência apenas porque tá com hiperfoco em um camisa 5, mas é porque a gente vê de longe o que pode render essa dupla de volantes quando não for tão exigido o setor de marcação deles. Exato. Quando eles puderem jogar um pouco mais leve, porque não, tem um cara aqui para proteger a linha defensiva, então pode agora Marlon e Andréas se preocupar com desarme e saída de bola. Pronto. E assim, o outro ponto que eu já trouxe aqui... outra coisa, aí que você fala. O Palmeiras tá jogando para trás, certo? O Abel tá recuando. Se você sobe 2 caras como o Marlon e o Andréas, o que você ganha automaticamente? Marcação, pressão, você sobe o time. Exato. E aí a chance de você ter total domínio é isso. E outro ponto também do Andréas foi mais uma vez a bola parada. E você vê que é algo que parece bobo, mas o quanto é relevante, porque o Palmeiras aí tem zagueiros altos e zagueiros que aproveitam bola aérea. Bola aérea é um recurso, não tem que ser uma única jogada, mas é um recurso muito importante. Foi na bola aérea que o Flamengo ganhou a Libertadores em cima do Palmeiras. Exato. E agora, com o Andréas, a bola aérea também trabalhada, algo que ficou escasso depois da saída do Scarpa. Então, o Andréas, ele é um coringa que, assim, a gente pode colocar na briga com ele o Paquetá, o Gerson e o Andréas, entre os jogadores coringas do futebol brasileiro atualmente. Pra mim, o que tá sobressaindo é o Andréas. Então, eu não sei se... eu acho até que ele é pouco ovacionado do que deveria. Ah, mas ainda tá no começo da temporada. Mas a gente sabe o que ele pode render. E ele tá correspondendo bem. Então, um pequeno ajuste, um camisa 5, aí você vai ver o prime do Andréas, que eu, pelo menos, fico bem confiante. Também acho. Perfeitamente. A leitura... Porque o Marlon rendeu mais quando tinha um cara de sustentação. O Gregory. O Andréas, naquele bom momento em que ele estava no Flamengo do Dorival, rendeu quando o João Gomes fazia a sustentação para ele. Então por que só o Palmeiras não pode ter a sustentação para ter o melhor dos 2 jogadores? Isso aí que a gente está trazendo para vocês é um ponto de evolução e de argumentação para fundamentar o que a gente está analisando para vocês aqui. Porque não é, o time tem que jogar assim, assado, porque eu gosto. Não. É porque você tem 2 jogadores que tem uma característica de carregar essa bola e de ter uma participação ofensiva com essa efetividade que fizeram deles motores e segredos nas equipes vencedoras por onde eles passaram. Sim. Né? O Flamengo do Andréas não ganhou a Libertadores, mas, curiosamente, o Andréas deixou estruturada a posição dele no meio-campo em 22, quando ele volta para a Europa, para que aquele time ganhasse a Libertadores, do Atlético Paranaense, né? O Marlon Freitas ganha uma Libertadores e um Brasileiro com esse tipo de posicionamento de meio campo, de ser um jogador que você falou, um coringa, um cara que vai armar por dentro, que vai abrir o jogo pela lateral para tentar fazer uma jogada de profundidade com ala, com ponta. Então olha a versatilidade desses atletas para ficarem amarradinhos ali, tendo que tentar se proteger. E outra coisa, o Evangelista também não é 5. O Evangelista tem que ser uma alternativa a ambos. Também acho. A entrada dele ontem deu... Olha que legal. Ano passado, leva pro banco, puta, que merda, não tem ninguém. Tem ninguém. Né? Funhanhou, vai cair o nível. Agora, você tira o Andréas ou o Marlon, entra o Evangelista. Mantém o padrão. Claro, cada um com a sua característica, mas o padrão de qualidade, ao modo do Evangelista jogar, faz com que o Palmeiras tivesse tido um segundo tempo, como a gente acompanhou, de manter aquele resultado do 2-1 sem tomar tantos sustos assim do Internacional, para buscar um terceiro gol com uma jogada dele. Tudo bem, o senhor Luigi roubou a bola. Eu vou defender o Luidinho, hein? Tudo bem, olha lá, tá vendo? Aqui vai ganhar. Se bem que eu ouvi. Não, deixa, vou passar pra lá que depois aí vai falar que o Fasquene fica falando dos outros, eu não quero falar. É que eu vi uns comparativos aí do Luigi que eu falei, pelo amor de Deus, calma, Brasil. Dá pra comparar com o Breno Lopes, pô. Não, aí tudo bem. O problema é que não foi com o Breno Lopes o comparativo. Aí me assustou. Foi lá em cima.
Não, olha, uma espécie de um Gabriel Jesus, na época do não. Falei, aí eu quase caí da cadeira. Aí brincou comigo. Falei, não, calma lá. Aí brincou, não, tá vendo? Eu tô sendo mais pés no chão. Calma lá. Eu reconheço por exemplo, o Breno Lopes. É isso. Ele, em 2023, quando o Palmeiras brigou pelo título, ele entrou e foi bem em alguns jogos, né? Perfeito. Final de Libertadores. Aí tá indo bem, aí você tá indo na linha, ok, entendeu? Um Wesley ali, isso. Vai entrar, vai ajudar. Se bem que o Wesley, infelizmente, ele que se perdeu. Podia ter tido muito mais chance nesse Palmeiras aí. Mas aí, quando eu fazia Gabriel Jesus, eu falei, não. Não dá não. Aí tá de brincadeira. Até porque o problema do Luiz é o mano a mano, gol a gol. O Gabriel Jesus com o Tite era um cara que ajudava a fazer marcação-pressão. Eu falei, gente, olha, nem o branco dos olhos do Luiz compara com o Gabriel Jesus, nem de brincadeira. Como nem de brincadeira você pode falar, né, que aí foi a nossa abertura aqui, que, olha... Por isso que eu falo que o assessor de imprensa do Abel, ele tem que mudar de profissão. Porque eu nunca vi um cliente que só evolui. Dia após dia, o cara só fala caca. Cara, beleza. Eu vou fazer média com meus jogadores porque acabou de chegar o Arias, então tem que proteger. Qual é a média que você faz num caso desse? E não é que assim, porra, ele tava de cabeça quente, falou uma groselha. Aí ele pensou, falou, não, acho que eu vou refazer a groselha que eu falei. Não, sustentou a groselha, que foi dita depois do jogo do Corinthians. A contratação da presidente, porque o time tá encaixado, vai ser difícil ele jogar. Como vai ser difícil o Arias jogar nesse time? Sabe o que me lembra? Essa declaração do Abel. Eu não sei se você ouviu uma vez. Eu vou pedir pro Pedro puxar. Pedro, chega aí. Nosso Pedrão aqui da produção. Puxa um áudio no YouTube de um jornalista argentino chamando o Dybala de salame. Eu tenho isso aí. Puxa isso. Por quê? Qual que foi o gancho? Qual que é o gancho? O Dybala, antes da Copa do Mundo de 18, disse que era muito difícil jogar com o Messi. Só que eu entendi o contexto dele. Porque o Messi era um cara de raciocínio muito rápido, às vezes os jogadores não estavam acostumados ao ritmo dele, tal. Ele falou que, era complicado, né, tal. Só que, o cara não soube se expressar e falou, groselha, é difícil jogar com o Messi. E aí um narrador argentino gravou um áudio, aos moldes de um amigo nosso conhecido, né? Que grava áudios assim, viralizam, né? Um colega nosso. E aí o que aconteceu? Foi um puta áudio, que o cara começa a zoar. O cara, é difícil jogar com esse, salame! Difícil jogar com vos! Salame, imbecil! E o cara, lógico, como é que é difícil você jogar com o melhor jogador do mundo? Complicado. E aí, Abel, não tem... Como que é difícil pro Arias jogar nesse time? Como que é difícil, um jogador de 25 milhões de dólares, bom jogador, é difícil. O que ele tinha que fazer? Eu agradeço a presidente. Muito obrigado. Uma baita contratação que nós do departamento de futebol todo, e estendo principalmente a presidente o esforço de termos contratado um baita cara, que queríamos muito, que é um grande jogador, que vai nos ajudar demais, que vai ajudar a potencializar esse elenco, que vai chegar aqui para ser uma baita somatória, e agora todos somos um, e vamos juntos. Pronto! Ele elogia o Arias, ele agradece a presidente, ele não fala em lugar cativo para ninguém, fala que o cara vai chegar para ajudar, motiva o grupo e ponto final. Então, gente, vocês estão entendendo como falta? Porque, o cara, não é que ele tava no calor do jogo, foi antes de começar o jogo. Chegar o Arias, o que você acha? Sabe, perde a oportunidade. Vocês querem ver a história do salame? Como é que foi? Vejam a reação, o react, se o Abel fosse argentino e o jornalista, no caso, fosse palmeirense ou torcedor do Boca. Imagina, o Arias chega ao Boca Juniors e o treinador fala que, vai ser difícil pra ele jogar no time, que o time tá montado. Primeiro que nem montado tá o Palmeiras. Como é que você pode falar que não tem espaço pro John Arias jogar no Palmeiras, Abel? Como que você não tem... Como que o time tá montado? Onde que o time tá montado, Abel? Como é que é difícil o John Arias entrar nesse time? Com quem? Quem tá na frente dele? Luigi? Felipe Anderson, que nem joga? O Maurício tá na frente do John Arias, é isso? O Maurício, a água de salsicha do Maurício tá na frente do Arias. Até o Alan, que é um ótimo jogador, não tá no nível do Arias. E vou repetir, parafrasear o amigo aí do áudio.
Melhor jogador da América do Sul em 2023, o John Arias. Melhor jogador daquele Fluminense. Um dos melhores jogadores do último Mundial de Clubes. Se bobear, tava no time do Mundial de Clubes. O John Arias. Do último Mundial de Clubes, você disputou. O Fluminense ficou na frente do Palmeiras. Como é que você pode dizer que esse jogador não tem espaço? Esse cara vai ter que subir montanha, Abel Ferreira. O John Arias subir a montanha, Abel. No lugar de quem? No lugar de quem? É o Eric Beleta na frente do Arias, é isso? O time tá montado. Fala, palestrinas. Encerrando aqui mais um vídeo do canal. Deixa o like para dar aquela força. Deixa a sua opinião em relação a John Arias e Abel. Será que o Abel não tá gostando do John Arias no elenco? Pô, tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E deixa o like, compartilha o vídeo quem puder com os amigos. Ajuda demais o canal a crescer. Então, fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião. No espaço de comentários, a participação de vocês ajuda demais o canal. Tamo junto, um forte abraço. Voltamos assim com suas notícias. Valeu, palestra.